As 5 mulheres mais polêmicas e influentes da Bíblia. A Bíblia é rica em histórias de personagens femininas que, por suas ações e escolhas, marcaram profundamente os acontecimentos de seu tempo. Algumas dessas mulheres se destacaram de forma controversa, sendo lembradas por suas atitudes impactantes e, em muitos casos, questionáveis. Aqui estão 5 das mulheres mais polêmicas e influentes descritas nas Escrituras Sagradas. 1. Jezabel, a rainha que promoveu a idolatria e perseguiu os profetas. Jezabel foi uma rainha fenícia casada com o rei Acabe, de Israel. Conhecida por sua determinação e influência sobre o rei, ela desempenhou um papel fundamental na introdução do culto a Baal e a Será em Israel, desafiando abertamente a fé no Deus de Israel. Para consolidar o culto idólatra, ela perseguiu os profetas do Senhor, ordenando a execução de muitos deles. Um dos eventos mais emblemáticos de sua história foi o episódio envolvendo a morte de Nabote, cuja vinha ela cobiçou. Usando seu poder e astúcia, forjou falsas acusações contra Nabote, o que resultou em sua execução e na apropriação de suas terras. Por seus atos, Jezabel tornou-se símbolo de manipulação, idolatria e tirania, sendo duramente condenada pelos profetas de Deus. Seu fim foi trágico. Conforme a profecia de Elias, ela foi devorada por cães após cair de uma janela do palácio. Jezabel também simboliza o espírito de manipulação presente em diversas sociedades ao longo da história. Sua imagem é frequentemente usada como metáfora para aqueles que usam sua influência de maneira corrupta. No livro de Apocalipse, seu nome é mencionado em referência a uma mulher que corrompe os servos de Deus, indicando que seu legado simbólico vai além de sua vida terrena. 2. Atalia, a rainha usurpadora que tentou exterminar a linhagem real de Davi. Atalia era filha de Jezabel e do rei Acabe, e sua trajetória não foi muito diferente da de sua mãe. Após a morte de seu filho, o rei Acasias de Judá, Atalia tomou o poder de forma violenta, usurpando o trono e se autoproclamando rainha de Judá. Para garantir sua posição, ela ordenou a execução de todos os herdeiros legítimos ao trono, na tentativa de erradicar a linhagem de Davi. No entanto, Joás, seu neto, foi escondido no templo por sua tia Jeoseba e protegido pelo sacerdote Joiada. Anos depois, Joiada liderou uma revolta contra Atalia, proclamando Joás como rei. Atalia foi capturada e executada. Sua história é um dos exemplos mais claros de ambição desmedida e tentativa de destruição da linhagem messiânica. Atalia representa a ambição que ignora os limites morais e éticos. Sua decisão de destruir a linhagem de Davi revela seu desprezo pelas promessas divinas sobre o trono de Israel. Sua derrocada mostra que, apesar da aparente vitória do mal, o plano de Deus permanece inabalável. 3. Dalila, a mulher que traiu Sansão por dinheiro. Dalila é uma das personagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Filha dos filisteus, inimigos de Israel, ela se envolveu com Sansão, o homem dotado de uma força sobrenatural concedida por Deus. Os líderes filisteus ofereceram uma grande quantia em prata para que Dalila descobrisse o segredo da força de Sansão. Depois de várias tentativas frustradas, ela finalmente conseguiu que ele revelasse o segredo. Seu cabelo nunca havia sido cortado, pois era parte de um voto de consagração a Deus. Enquanto Sansão dormia, Dalila cortou suas tranças, permitindo que ele fosse capturado, cegado e feito prisioneiro pelos filisteus. A história de Dalila tornou-se símbolo de traição, manipulação e interesse material. Dalila é frequentemente associada à figura da femme fatale, mulher que usa sua sedução e astúcia para alcançar objetivos egoístas. Sua traição é vista como um alerta contra a confiança cega e o perigo da manipulação emocional. Seu nome passou a ser usado culturalmente para representar pessoas que se aproveitam da fraqueza alheia.
4. Herodias, a mulher que pediu a cabeça de João Batista. Heródias era esposa de Herodes Filipe, mas abandonou seu casamento para viver com Herodes Antipas, irmão de seu marido, algo que foi publicamente condenado por João Batista. Incomodada pelas acusações de imoralidade feitas por João, Herodias cultivou um profundo ódio contra ele. Durante uma festa de aniversário de Herodes Antipas, sua filha Salomé dançou de forma que agradou tanto a Herodes que ele lhe prometeu qualquer coisa que ela pedisse. Instigada por Herodias, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Embora relutante, Herodes cumpriu o pedido diante de seus convidados. Herodes é lembrada por sua vingança implacável e pela maneira calculista como orquestrou a morte de João Batista. Herodias simboliza o perigo da vingança e da obsessão pela reputação pessoal. Sua história ensina sobre o impacto das decisões motivadas pelo orgulho e pela necessidade de preservar a imagem pública. João Batista tornou-se um mártir, enquanto Herodias ficou marcada pela história como exemplo de crueldade e manipulação. 5. Mical, a mulher que desprezou o rei Davi. Mical, filha do rei Saul e primeira esposa de Davi, desempenhou um papel ambivalente nas Escrituras. Inicialmente, Mical ajudou Davi a escapar de uma tentativa de assassinato ordenada por seu pai. Mais tarde, quando Davi se tornou rei, Mical o criticou publicamente por dançar e celebrar diante da Arca da Aliança, acusando-o de comportamento indigno de um rei. Davi respondeu afirmando que estava celebrando diante do Senhor, o que resultou em uma ruptura definitiva entre os dois. A Bíblia registra que Mical não teve filhos até o fim de sua vida, o que é interpretado por alguns como uma consequência de seu desprezo pelo rei ungido por Deus. Sua história destaca as complexidades das relações familiares e o perigo do orgulho e da crítica desmedida. Mical é símbolo de pessoas que, ao não compreenderem o valor da adoração sincera, julgam as ações alheias com base na aparência externa. Sua crítica ao ato de Davi revela o contraste entre o espírito de humildade e o orgulho humano. As histórias dessas 5 mulheres são ricas em lições sobre poder, ambição, fé e suas consequências. Embora frequentemente retratadas como personagens negativas, suas narrativas também revelam o impacto das escolhas humanas e o papel das mulheres na história de Israel. Suas ações continuam a ser objeto de reflexão e análise nos estudos bíblicos, oferecendo ensinamentos sobre justiça, lealdade e as consequências do desvio dos princípios divinos. Cada uma dessas mulheres reflete aspectos da condição humana: o desejo de poder, Jezabel e Atalia; a traição, Dalila; a vingança, Herodias; e o orgulho, Mical. Suas histórias transcendem o contexto bíblico e encontram eco nos desafios morais e espirituais da sociedade contemporânea. Por isso, estudá-las vai além de um exercício de compreensão histórica, sendo também um convite à autocrítica e ao arrependimento.